Paz do Senhor, jovens irmãos presentes no grupo. Eu gostaria de compartilhar hoje uma mensagem que se encontra em Lucas, no capítulo 15 e no versículo 20, no qual diz o seguinte: E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. É um capítulo bem conhecido, mas com uma finalidade a princípio diferente, que foi algo que eu ouvi e ficou marcado no meu coração. Eu gostaria de compartilhar com vocês. O livro de Lucas ele é composto por várias parábolas no qual Jesus ensinava, e essa em específico é a narrativa que conta a parábola que Jesus ensinou em resposta aos fariseus e escribas que condenavam Jesus por comer e beber com os pecadores. Se vocês forem ler ali no capítulo 15, no versículo 2, é o que diz. E no decorrer da minha caminhada com Cristo, eu ouvi várias mensagens sobre esse capítulo diferentes. E a última no qual eu ouvi me marcou muito e eu queria compartilhar com vocês. Fala sobre a parábola da ovelha perdida, e nessa parábola conta que um homem tendo 100 ovelhas perde uma delas, e quando ele percebe, ele deixa essas 99 e vai ao encontro àquela ovelha perdida. E quando ele acha essa ovelha, ele convoca os amigos e vizinhos para se alegrar com ele, porque ele achou essa ovelha que estava perdida. E também conta sobre uma mulher que, tendo 10 dracmas, perdeu uma, e ela busca incessantemente essa dracma até achar, e quando a encontra, ela convoca as amigas e as vizinhas para se alegrar com ela, porque ela achou a dracma perdida. Mas o diferencial em que tocou no meu coração sobre a parábola do filho pródigo foi que o filho que decidiu ter o encontro de volta com o pai, que foi ele que tomou a iniciativa de ir ao encontro do pai, de voltar para casa dele, um lugar que ele não deveria ter saído, né? E isso não tá em questão dizer que Deus não, que o pai dele não se importou com ele. Que, na verdade, o pai dele sabia que a casa dele era o melhor lugar para o filho estar, mas que ele respeitou a decisão do filho, entregou a parte da herança que era dele e o deixou ir, sabendo que algum dia ele ia voltar. E fala ali no versículo 17 do capítulo 15, fala assim: E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Aí ele fala que quando se encontrar com o pai dele vai pedir perdão, vai dizer que pecou contra os céus e perante o pai dele. E quando ele volta para casa, que ele é recebido pelo pai dele, acredito que ele não esperava ser recebido da forma que foi recebido, porque o pai dele trouxe para ele roupas novas, deu um sapato e colocou um anel na mão dele, que significa compromisso. E quando eu saí dos caminhos do Senhor, algumas vezes, Deus falava comigo de forma amorosa, falando que sim, eu era importante para Ele, mas que respeitaria a minha decisão. E quando eu tive a iniciativa de voltar para a igreja, quando eu me arrependi verdadeiramente e procurei a Deus, foi uma experiência única. Foi incrível o jeito que me receberam tanto na igreja quanto o carinho de Deus que eu senti na hora em que eu tomei essa decisão. Era isso que eu queria compartilhar com vocês e dizer que Deus se alegra quando um pecador se arrepende, né? Aqui no próprio capítulo 15 vai dizer no versículo 10, diz: Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende, né? Então a gente sempre vai ser bem recebido quando há um verdadeiro arrependimento. Essa é a palavra que eu queria deixar. Me desculpem
o tempo, foi um pouquinho demorado, mas eu queria desejar um ótimo final de semana a todos e que Deus esteja com vocês nos próximos dias. Amém.